Estamos ao sol numa manhã radiosa e orgulhosa aqui em Frasoeira, freguesia Nossa Senhora do Pranto, uma nova realidade administrativa que resulta da recente remodelação das freguesias em Portugal. Estamos na Nossa Senhora do Pranto, que na prática é a união de freguesias de Dornes e Paio Mendes, no concelho de Ferreira do Zézer. Estamos em frente ao edifício sede da Associação Recreativa Filarmónica Frasoeiroense, que em 1841 foi fundada pelo comendador Higino Otto Queiroz e Melo. O solar da Frasoeira aqui ainda está, ali ao fundo, pintado de cor-de-rosa, com toda a sua imponência. Ora, foi este homem que no século XIX deu então início a uma realidade que se mantém hoje viva, atuante e, claro, com essa marca fundamental na história, o facto de terem sido músicos da Filarmónica Frasoeirense a executarem pela primeira vez a portuguesa, aquele que deveria e veio a ser o hino nacional português. Alfredo Keil estava nessa altura, na última década do século XIX, de férias aqui pela região, compôs a portuguesa, mas precisava de alguém que a tocasse e encontrou na Filarmónica Frasoeirense os executantes necessários. Tantos anos depois, continuam a tocá-lo. Bom dia, Sr. António Nunes. O seu bisavô provavelmente tocou pela primeira vez a portuguesa. Penso que sim. Ele integrou a formação original da Filarmónica Frasoeirense. Sim, sim. E toda a sua família continua a tocar. Continuou. Há alguns anos atrás terminou aqui, mas tem ainda um neto executante na banda de Ferreira do Zézer. Portanto, é uma família de músicos a sua. O senhor entrou para esta Filarmónica com 14 anos. Exatamente. Estava há pouco a dizer-me que nessa altura, no primeiro ano, só teve direito à farda, feita em cutrim. Cutim, que é um tecido mais rude. E sim, mais baratinho. E mais barato, era o que havia na altura. E os adultos, as pessoas, os elementos que eram os melhores da banda, tinham um tecido em fazenda, tinham um fato em fazenda, era mais carinho, mas eles também ganhavam mais do que nós. O senhor lembra-se onde é que começou a praticar, onde é que começou a ensaiar? Muito bem. Não era nesta sede que agora, aqui está, toda imponente. Uma casa emprestada. Uma casa emprestada aqui bem perto. Bem pertinho, e a 200 metros. E hoje sente orgulho a ouvir estes jovens a integrar a banda e a fazer, no fundo, aquilo que o senhor fez durante tantos anos? A minha resposta é sim, muito, muito satisfeito. E qual era o instrumento que tocava? Mesmo. Orgulhoso. Eu toquei, nessa altura, tocava trompa, ultimamente trombone. Muito bem. E agora é um espectador assíduo e sempre presente, sempre que pode, sempre que há uma atuação da Filarmónica. Estou sempre presente. Que idade tem? Custa a dizer, mas as senhoras custa mais. A mim, 82 anos. Muitos parabéns, tem ótimo aspecto. Obrigado também pelo seu testemunho. Doutora Teresa Mendes, bom dia. A senhora editou em 2011 um livro que, no fundo, recolhe toda a história desta Filarmónica, que foi fundada no dia 8 de setembro de 1841. Tem atualmente 46 músicos, esteve sempre em atividade. Decidiu chamar ao livro que publicou, e o qual eu já tive a oportunidade de folhear, Vidas pela Música, ou pelas músicas. É pela música, porque é duplamente. Por um lado, são vidas
que se dão pela música, porque tudo isto ninguém está aqui a tempo inteiro, está aqui durante as noites, os fins de semana, os feriados, os bocadinhos. A Filarmónica representa uma entrega de todas as pessoas que constituem a Filarmónica ao longo das gerações. Mas, por outro lado, também são vidas que se realizam pela música, porque tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecendo a partir da Filarmónica e da relação que a Filarmónica possibilita, também são vidas que acontecem através da música. Portanto, a frase tem essa ambiguidade propositada. Se vamos falar do futuro daqui a instantes, peço-lhe agora para falarmos do passado e que nos conte a história de como foi então aquilo que eu já em traços gerais disse, de ter sido esta Filarmónica a executar pela primeira vez aquele que viria a ser mais tarde o hino nacional. Isso corre também da origem das filarmónicas, quase diria todas em Portugal. Elas vão surgindo em finais do século XIX, princípios do século XX. Esta é das mais antigas de Portugal. Julgo saber que é a terceira mais antiga. Tanto quanto à notícia, é a terceira mais antiga de Portugal. E surge num movimento em que as famílias rurais, que acabavam por ser as responsáveis pela dinamização social toda daquilo que nós hoje chamamos o interior do país, sentiam também que, quando estavam na capital, tinham os teatros, as óperas, as orquestras. E cá não havia nada. Cá não havia nada. E, portanto, juntam os amigos, 3 ou 4 famílias fidalgas, e reúnem-se a tocar e a compor e a fazer música. Não havia internet, não havia iPad, não havia CD. Pois não, e a senhora escreve o seguinte: era um tempo sem rádio, sem gravadores, sem cassetes, nem discos, ainda não havia CDs, nem tão pouco discos de vinil. As filarmónicas eram a garantia de um elemento de animação para as festas religiosas e para os momentos de convívio coletivo que não implicassem obrigatoriamente ou possibilitassem a dança. Só a filarmónica preenchia as procissões para além dos cantos religiosos e das orações. Era, para além de uma presença obrigatória nas celebrações religiosas, estas associações constituíam, sobretudo, um encontro de amigos e uma forma de matar o tempo com a qualidade da música. Sem dúvida, mas de preencher e dar esse toque de animação e de festa que ainda hoje, nós estamos no verão, Portugal também nos últimos 20 anos multiplica-se em festivais e eu muitas vezes, quando ouço a notícia de mais um dos festivais que reúnem a juventude e que hoje quase me atreveria também a dizer são a única coisa que consegue congregar aquela faixa etária toda, e imediatamente me ocorre este fenómeno, que é aquilo que a música possibilita. E aqui a música tinha que ser criada, não era apenas aplaudida, nem quase me permitisse dizer ululada, como eles fazem hoje. Não, tinha que de facto ser criada, não havia suporte outro. E portanto estas famílias reúnem-se e fazem isso, porque têm o know-how, não é? As meninas tinham aprendido a tocar piano, mas eles aprendiam a tocar violino, ou aprendiam a tocar um instrumento de sopro, e então começam com um pequenino grupo. Ainda há bocadinho eu estava ali a ouvir o Sr. José Maria, que é assim, a alma que segura tudo quando alguma coisa desaba na banda, e ele referia exatamente isso, que mesmo antes desta data que nós temos, e que é uma data que decorre de uma publicação da época em que é dada a notícia da presença já da Filarmónica enquanto formação musical, já havia um passado, não podemos avaliar quanto, mas também sabemos que há documentação escrita sobre isso, embora hoje um bocado perdida. Ou seja, quando Alfredo Keles chega ao contacto com a Filarmónica, ela já existia há muito tempo. 60 anos a tocar, se virmos esse grupo anterior de mais informação de Tuna, que era feito pelos fidalgos, então ela tinha seguramente 60 anos quando ele a encontra, e portanto ele está em casa dos amigos, vem com o rei Dom Carlos, que vinham para aqui para as caçadas nas férias, estão aqui nos vales, na estalagem da época, não aquela que encontraram hoje, e escreve aquela música, como escreveu outras coisas, como escreveu poesia. O Alfredo Keil tem vários livros de poesia sobre as pessoas e famílias daqui, como fez ilustrações daqui, escreve uma música. E agora quero ouvir o efeito, não é? É uma música para uma formação musical. O que é que temos? Temos a Filarmónica, ok, chama-se a Filarmónica, e portanto a primeira vez que alguém ouviu o conjunto, inclusivamente o próprio compositor, foi com a Filarmónica da Frasoeira. E assim está contada a história. Muito obrigado, Teresa Mendes. E esta Filarmónica tem, como disse, 46 músicos, o seu presidente é o Carlos Sousa. Quais são, imagino que as dificuldades não devam ser muitas, pelo menos quem chega de fora como eu, chega aqui no meio deste sítio verdejante e encontra uma sede tão imponente com tanta qualidade,
presume-se que a banda está de boa saúde. Está de boa saúde, mas as dificuldades são sempre muitas, não é? Nós vivemos com apoios da Câmara Municipal, juntas de freguesia e das festas também que vamos fazendo ao longo do ano, que angariamos fundos para ir sobrevivendo, para instrumentos, para fardas, para palhetas, para todos os consumos que temos mensais e que são muitos, não é? E tocam muito, têm são muito requisitados, era o que eu queria perguntar. Sim, somos praticamente começamos a meados de junho e vamos até meados de setembro, praticamente todos os fins de semana com festas, com romarias, com representações do Conselho e outras atividades em que a banda participa. Muito obrigado, Carlos Sousa. O maestro é Alcides Deus. Qual é o repertório da Filarmónica? É variado, tem muita variedade. Portanto, tentam, quando vão a uma festa, tocar todo tipo de peças no sentido de animar as pessoas. Se for dentro de casa é um repertório, se for fora de casa, que é o caso de hoje, é outro. Estamos fora da casa da Associação da Filarmónica, porque para captar o som foi preferível fazermos aqui a reunião destes músicos. Não estão todos, pois não? Não, está cá metade. Metade, o resto está de férias? Eu não sei. Provavelmente, ou a trabalhar. Possivelmente. E o senhor está a dirigir a banda há quanto tempo? Já fez 8 anos. 8 anos. E tem sido um processo fácil de ajudar estes jovens a encontrarem-se com os instrumentos? Não é muito difícil. Não? Eles estão bem comportadinhos? Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Eu estou a ver ali a classe mais jovem a rir-se muito, a achar que não deve ser verdade e agora todos quase fogem do microfone, à exceção desta menina que está de óculos escuros, vai ser a minha vítima. Olá, como é que te chamas? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Vânia, qual é o teu instrumento? Conta lá. É clarinete. E há quanto tempo é que tocas o clarinete aqui na banda? 11 anos, acho eu. E porquê é que te decidiste juntar à banda? Foi uma imposição dos teus pais? Foi por vontade própria? Na altura eu era assim mais pequenina, simplesmente não tinha nada para fazer em casa, então decidimos juntar. Tinha um tio meu que também andava e decidi vir. E quanto tempo é que ensaiam por semana? Qual é a regularidade dos ensaios? Normalmente é um ensaio por semana. Um ensaio por semana. E vais sempre que há saídas, fazes parte da banda, integras ou de vez em quando esquivas-te? Isso depende. Depende se tiveres coisas para fazer. Sim, mas a maior parte costumo ir a quase tudo. E é divertido quando a banda vai tocar a algum sítio? Sim, é divertido, porque não é só tocar, também estamos a conviver uns com os outros, vamos a outros sítios. Muito bem. A média de idades aqui é muito interessante porque há muita gente nova, mas também há outros que não são, diria, tão jovens. Um dos músicos desta Câmara é vereador da Cultura de Ferreira do Zezer. Olá, bom dia, Hélio Antunes. Muito bom dia. Esta Filarmónica é um orgulho para o Conselho? Sem dúvida nenhuma. Não podia dizer outra coisa, ainda por cima faz parte dela. Exatamente, desde os meus 11 anos, foi aqui que passei grande parte da minha juventude. E também, se calhar, foi graças a isso que hoje cheguei ao cargo que ocupo, ou seja, sempre fiquei, a partir do facto de contar com esta Filarmónica e com o mundo da música, sempre fui trabalhando também na minha vida profissional na área das artes e então cheguei agora a ver... Para além disso, para além de ser músico, qual é o seu instrumento? Tuba. A tuba que está aqui bem imponente ao nosso lado e absolutamente dourada. O Hélio Antunes, que para além de ser vereador e músico, é também um homem das artes, como ainda agora dizia, mas tem aqui uma função na Associação Recreativa e Filarmónica Frasoiroense, que é dirigir o grupo de teatro Renascer. E este ano estão a comemorar 10 anos. O que é que têm feito? Exatamente, ou seja, foi uma brincadeira que começou aqui há uns anos atrás, basicamente com a recuperação desta sede, e a partir daí pensámos dinamizar um pouco mais as atividades. E então lançaram um desafio, porque como eu era da área de teatro e também de animação cultural, de criarmos aqui um grupo de teatro. A partir daí começámos a desenvolver peças feitas por nós, ou seja, basicamente são... E esta gente nova entra toda nos teatros? Alguns músicos da Filarmónica começaram. Quem é o melhor ator? Diga lá, agora vai ter que dizer. Temos muitos, desde os mais novos aos mais velhos. Temos um elenco quase de 25 atores. Vê-se logo que é político. Não é fácil escolher o melhor. Mas temos, por exemplo, o antigo presidente desta coletividade, o Sr. José Maria, que foi uma das personagens principais aqui de algumas peças, que era o avô Albertino. O Sr. José Maria que está aqui, não está? Onde é que está o Sr. José Maria? O avô Albertino deve ter sido bonito vê-lo a fazer de avô Albertino. Diverte-se também no teatro, Sr. José Maria? Um bocado, eu gostei muito, agora já não desisti porque o ouvido falha um bocadinho. Foram muitos anos de banda?
Não, foram muitos, foram 68. Ah, não, está a brincar comigo. 68 não é muito. 68, entrei para aqui com 13, tenho 81, veja. Mas espera aí, tive aqui um entrego no meio de 20 anos. Ah, muito Tive bem. por lá. Então, para além de músico, também agora é ator. Fui, já desisti. Já desistiu. Mas porquê? Não ouço bem. Não ouve. É verdade. Mas divertiu-se quando fez parte do teatro? Eu gostava imenso. Era os melhores bocadinhos que eu passava, era o teatro. Já me disse a Teresa Mendes que o senhor é um bocado a alma, sempre que a coisa está a correr mal ou precisa de ser endireitada, o senhor vem aqui e traça o caminho. Sim, já aqui há perto de 40 anos que eu tomei conta disto como membro da direção e fiz com a ajuda dos meus companheiros, tive sempre aí uma boa equipe e fizemos o que se vê, está aí feito, porque a sede era realmente grande já, mas estava muito... E gostou muito de fazê-la? Custou um bocadinho. Está paga? Está, graças a Deus, não se deve nada. Mas custou um bocadinho mesmo. Mas... E como é que foi feito isso? Foi com a ajuda de todas as pessoas, entidades públicas? Também, sociedades públicas também ajudaram-nos bastante, senão não era possível este serviço. Não. Muito obrigado por nos dar também aqui o seu testemunho. Manuel dos Santos é o diretor, não é? Da Filarmónica. Vice-presidente. Como é que está o calendário para este verão da Filarmónica? Tem de cadeia? Está preenchido. Eu disse tem de cadeia. Tem de cabeça? Como? Eu perguntei-lhe se tem de cabeça o calendário. O calendário tenho. Está preenchido? Sim, está preenchido. E atuam sobretudo aqui à volta de Ferreira de Zézer? Da zona centro aqui do país. Sim, muito bem. E, portanto, é sempre com prazer que vão tocar nas festas e fazer parte também das exposições sempre que vos pedem. É a atuação das festas religiosas, praticamente. E vocês vão ter agora aqui em setembro uma festa, não é? Temos a festa aqui da Frasoeira no dia 6 e 7 de setembro. E no dia 20 e 21 temos o aniversário da Filarmónica, que comemora 173 anos. 173 anos é obra, sempre a tocar ininterruptamente, sem qualquer tipo de falha. É mesmo uma homenagem, acima de tudo, às pessoas desta terra, não é? E aos fundadores da Filarmónica, de há 173 anos. Muito bem, muito obrigado. Vamos concluir esta emissão do Ser Português, mostrar a Associação Recreativa Filarmónica Frasoeirense, onde pela primeira vez foi tocada a portuguesa, que viria mais tarde a ser o hino de Alfredo Keil, que o compôs por aqui perto e o ouviu também pela primeira vez numa casa particular por músicos da altura, mas já nesta Filarmónica Frasoeirense. O maestro Alcides Deus vai dar a ordem, vai começar a música e eu calmo e ouvimos a Filarmónica.